Amém. Tá. Hoje um amigo bem chegado, meu irmão na fé, de uma outra localidade, um irmão muito querido, um empresário bem sucedido, ele me passou uma mensagem hoje e fez a seguinte pergunta. Léo, é comum hoje na virada do ano as pessoas às vezes usarem uma cor diferente na roupa, uma roupa diferente. Então eu vou te fazer uma pergunta, disse ele. Qual a roupa que nós devemos usar para sermos prósperos o ano que vem? Aí eu falei para ele, vestes de justiça. Aí ele respondeu para mim, não, essa aí nós temos que usar sempre, mas eu estou falando algo diferente. Não sei. Aí ele falou assim, devemos vestir a roupa da empresa, a camisa da empresa. E mandou uma foto do uniforme da empresa a qual ele trabalha. Ele disse, devemos vestir a camisa da empresa e assim seremos prósperos. Eu entendi o que ele estava falando, né? Claro que dedicar-se a cada um a sua função, o seu trabalho, vestir a camisa da empresa faz parte da vida. Mas quando ele me mandou isso, eu estava considerando exatamente o que eu ia compartilhar com vocês. E o que eu vou compartilhar com vocês pode ajudá-los não apenas a ter uma prosperidade no ano que vem, que se inicia meia-noite, mas pode ajudá-los em todas as áreas da vida de vocês. E é muito mais profundo do que apenas vestir a camisa da empresa. Embora vestir a camisa da empresa, fazer um bom trabalho, dar um testemunho ali, faz parte. Onde você estiver servindo algum patrão, a Bíblia fala que você deve servi-lo como servindo a Cristo. Então, o que está no meu coração para compartilhar nessa noite é sobre a pessoa do Senhor Jesus. E aquilo que eu vou compartilhar, 4 áreas onde o Senhor Jesus deve ter total preeminência. Eu creio que pode ajudá-los nesse ano que está começando daqui a pouco. Então vamos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 13. Eu acho que a última vez que eu estive aqui compartilhando, não agora esse ano, mas há 2 anos atrás, eu compartilhei com vocês Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas, lembra? O crocodilo, lembra? Isso. Mas hoje é um outro assunto. Então, Colossenses 1:13, Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, e aqui tudo que ele vai dizer vai se referir à pessoa de Jesus. O título que eu tenho aqui para esse texto é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Alguém tem algum título aí? A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Mesma coisa. Então Paulo vai escrever aos Colossenses acerca da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Aí ele diz assim aos irmãos, ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aquele primeiro ele se refere a Deus o Pai. O Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora vai falar do Senhor Jesus. Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Este Jesus é o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, este Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele, o Senhor Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Até aqui. O que está no meu coração para compartilhar está baseado aqui no versículo 18. O que fala do Senhor Jesus aqui, diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para, em todas as coisas, ter a primazia.
alguma versão diferente, que aparece uma palavra diferente de primazia? Preeminência. Sua também, preeminência? Mais alguém? Isso. Essa palavra preeminência é uma palavra muito boa, muito apropriada para esse texto aqui. Essa palavra preeminência, ela, nas versões inglesas, ela vai aparecer na Standard Version, na Berea, na King James Version também. Vai aparecer como preeminência. Na versão internacional, na língua inglesa, diz assim: para que ele possa vir a ter o primeiro lugar em tudo. Na versão do John Nelson Darby, fala assim: para que ele possa ter o primeiro lugar em todas as coisas. Essa palavra preeminência no grego é proterion. Vocês sabem quantas vezes que essa palavra proterion, preeminência, aparece na Bíblia? Alguém quer chutar? Quantas vezes você acha? Quantas vezes? 13. 13 vezes. Alguém quer chutar aí? Nós estamos falando de quantos livros tem a Bíblia? Quem sabe? 66. Nós estamos falando de 66 livros na Palavra de Deus. Se eu não estiver enganado, acho que não estou. Tem 929 capítulos no Antigo Testamento e 260 capítulos no Novo. E uma infinidade de palavras. E o Espírito Santo, quando Paulo vai compartilhar acerca de Jesus, porque, claro, Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Não é chamativo o Espírito Santo, Márcia, colocar na boca de Paulo uma palavra para falar algo acerca de Jesus? Em toda a Bíblia, essa palavra vai ser usada só uma vez? Só uma vez, proterion, preeminência. Pode aparecer preeminência em outros textos, mas não com o significado dessa aqui. É só aqui que ela aparece, proterion. Então, quando isso acontece, nós devemos ficar bem atentos. Certamente o Espírito Santo quer falar algo aqui, de uma maneira especial. Preeminência. Você sabe o que significa a palavra preeminência no dicionário? Eu vou te contar. Preeminência significa ter o primeiro lugar. Significa ser o chefe, ser o comandante, ser o primeiro. Preeminente significa aquele que ocupa o lugar mais elevado, aquele que está acima dos demais, aquele que está em lugar acima dos restantes. Então, nós poderíamos parafrasear esse versículo e poderíamos ler assim: ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para ser o chefe de todos. Ou poderíamos dizer que ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter o primeiro lugar. Ou poderíamos dizer que ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para ocupar o lugar mais elevado. Ou poderíamos dizer que ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para estar em um lugar acima dos restantes. Ou para ser o comandante. Então, essa é a posição que o Senhor Jesus ocupa diante do Pai. Diante do Pai, ele tem toda a preeminência. Ele é o número 1 do Pai. E a palavra diz, nós lemos no versículo 10, que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nessa noite, o que eu me proponho a fazer, eu vou compartilhar com vocês 4 áreas onde o Senhor Jesus tem a preeminência. Onde o Senhor Jesus tem o primeiro lugar. Se ele não tem o primeiro lugar em alguma dessas áreas, talvez em uma área ou duas, nós possamos, não vermos com clareza que ele está ocupando o lugar de preeminência. Então, eu te exorto para que você reflita e conserte e que ele possa ter esse lugar de preeminência, pelo menos nessas 2 áreas que talvez ele não tenha tido. Mas onde o Senhor Jesus tem preeminência? Onde ele é o primeiro lugar? Onde ele ocupa o lugar de chefe, de comandante?
no versículo 10, menciona duas situações aqui. Diz que nele foram criadas as coisas visíveis e as invisíveis. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para você é que o Senhor Jesus, ele tem preeminência sobre as coisas invisíveis, sobre o mundo invisível. Você sabia que tem um mundo invisível? Tem esse mundo aqui que nós vemos e tem um mundo que nós não vemos. E é um mundo tão real quanto o que nós vivemos aqui. E nesse mundo invisível, esse mundo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, nesse mundo, o Senhor Jesus é o comandante, ele é o chefe, ele ocupa o primeiro lugar. Então eu vou compartilhar com você um texto, um lugar, uma atitude de Jesus que vai mostrar para você o poder que esse homem tem sobre as coisas invisíveis. Nós estamos em plena pandemia. Muitos estão com medo, estão assustados. Mas o que nós vemos é apenas a ponta do iceberg, diria assim. Vemos o vírus, as mortes, os problemas, as notícias ruins. Mas aquilo que está se movendo por trás dessa pandemia, isso nós não vemos. O mundo invisível. Mas, mostrando a você que o Senhor Jesus, ele tem preeminência sobre o mundo invisível, talvez isso vai trazer conforto, tranquilidade no seu coração e encorajamento. Então, abra comigo lá em João, capítulo 18. Vamos ver uma situação onde o Senhor Jesus tem preeminência sobre o mundo invisível. João 18. Jesus está no jardim do Getsemane. Ele passou a noite ali orando. Aí, uma certa hora da noite, amanhecendo o dia, Judas vai com alguns guardas para prender a Jesus. Quantos guardas Judas levou para prender Jesus? Quem sabe? Ali? Sabe? Alguém sabe quantos guardas? 300. 300? Pode chutar. Acho que foi 300 ou 30. 300 Um ou negócio 30? assim. Tá. Alguém Eu não tenho certeza. tem ideia? Quantos guardas que Judas levou? Não. Não sei se Você vai descobrir daqui a pouquinho. 600. Diz assim, versículo 2, capítulo 18. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Pronto, aqui nós podemos ter uma estimativa bem próxima de quantas pessoas Judas levou para prender o Senhor Jesus. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito no grego. E o grego é uma língua muito precisa. Muito precisa e maravilhosa. Eu não sei muito grego, não. Sou curioso e gosto de. Então aqui nos dá um vislumbre, uma ideia bem aproximada de quantas pessoas foram com Jesus. Por causa dessa palavra escolta. Tendo, pois, Judas recebido a escolta. Essa palavra escolta no grego é speiran, S-P-E-I-R-A-N, speiran. Speiran é a 10ª parte de uma legião romana. Uma legião romana nos dias de Jesus, quando saiu para a guerra, os exércitos romanos eram divididos em legiões. E uma legião romana era dividida em 10 speirans. Quando você vê algum filme daquela época, você vai ver assim, as legiões romanas, elas se dividiam em 10 batalhões. E cada batalhão, na frente, vinha um soldado segurando uma flâmula grande, e ali tinha um número daquela speirã, em números romanos. Então, a primeira speirã que vinha à frente tinha o 1 em romano. A segunda, o 2, até a última speirã, que tinha o X, que é o número 10. Então, uma legião romana era composta por 10 speirãs. E aqui, então, o autor João está dizendo, tendo, pois, Judas recebido a speirã, agora ficou fácil. Na minha versão fala corte. Coorte é o mesmo significado. Na versão inglesa vai aparecer coorte. Deve aparecer C-O-O-R-T-E, coorte, né? Mesma coisa. Coorte. Coorte. Agora está fácil. Então ele recebeu a 10ª parte de uma legião. 10%. 10%. E quantos soldados compõem a legião romana? Eu. Hã?
Não. 6 mil. 6 mil. 6 mil soldados com uma legião. Então a pergunta, quantos homens que vieram com Judas? 600. Mas não parou aí. Tendo Judas recebido 600 homens e dos principais sacerdotes dos Aprendeu um fariseus, homem. os guardas, então vamos colocar aí nos 650. 650 homens para aprender quantos? Para aprender um. Então eles não deram chance do erro. Eles levaram uma escolta, uma esperança. Levaram esse tanto de gente. Levaram, vamos colocar em torno de 650, não podemos ser precisos. Mas 650 homens armados vieram prender o nosso Senhor. E aí tem um texto que vai te mostrar como o Senhor Jesus tem preeminência no mundo invisível. Mas não está aqui. Vamos lá para Mateus, capítulo 27, que é o mesmo texto aqui, que fala aqui, Mateus 26, 51. É o mesmo texto, só que Mateus, ele vai adicionar algo que João omitiu. E Mateus, então, vai contar algo maravilhoso acerca do Senhor. Mateus 26, 51. É o mesmo texto, mas diz assim, 49. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Então Judas chegou aqui com mais ou menos 650 homens. Salve, mestre! Beijou. O Senhor era o sinal. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus era Pedro. Estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Alguém disse que Pedro era pescador, né? Porque se ele quisesse matar, ele estaria dar o golpe assim. Mas ele deu assim, né? E cortou a orelha dele. Aí Jesus pegou e colou a orelha dele. Não foi isso? Mas olha o que o Senhor Jesus disse. Quando Pedro fez isso para defender o Senhor Jesus, 52, então Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 72 mil. Mais de 72 mil. Porque ele disse mais de 12. Então, 12 legiões dá 72 mil anjos. Mas o Senhor falou assim, você não sabe que eu posso rogar ao Pai? E ele me mandaria agora mais de 72 mil anjos. Agora ficou, eu quero estar do lado desse. Esse lado vai ganhar. O lado de Jesus sempre ganha. Agora, as forças ficaram totalmente desequilibradas. Porque quando você olha assim, você fala assim, tem 650 para prender um, o resto é tudo pescador, né? Agora, tem uma possibilidade desse lado de cá, que estava só um, ele ter mais de 72 mil defendendo ele. Agora, não são 72 mil homens que podem ser mortos, mas são 72 mil anjos que não podem ser mortos, que a morte não pode tocá-los, que a gente sabe lá o poder que esses anjos têm. Eu vou te dar apenas um vislumbre desse poder, desse mundo invisível, sobre o qual Jesus tem preeminência. Abra comigo lá em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ver um pouquinho do poder desses anjos, que Jesus falou aqui, que poderia vir ajudá-lo. 6, a partir do versículo 8, mas nós não vamos ver tudo, por causa do tempo. Mas a situação é a seguinte, naquela época tinha um profeta chamado Eliseu, e aí, em determinado dia, o rei da Síria resolveu fazer guerra contra Israel. Aí ele reuniu o seu staff, ali, os seus generais, e falava assim, nós vamos atacar o rei de Israel em tal lugar. Aí, o profeta de Israel, Eliseu, mandava dizer para o rei, não passa por Guimarães, porque o exército do rei da Síria vai te atacar lá. Então aí, o rei de Israel corria e se acampava lá em patrocínio. O rei da Síria chegava aqui e não tinha ninguém. Isso foi acontecendo, até que um dia ele juntou todo mundo e falou assim, quem está me traindo? Aí alguém falou, ninguém está te traindo. É o profeta, o homem de Deus lá. Tudo que você fala aqui, ele escuta lá, quilômetros de distância. Aí o rei falou assim, então pega os soldados, as tropas e vai lá e prende ele. Eu quero ele preso. Então o que aconteceu? No versículo 15, diz assim,
Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o moço que serviu o profeta, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O rei da Síria foi de noite, o profeta Eliseu estava morando lá em Guimarães, tranquilo, ele foi e cercou toda a cidade, com tropas, cavalos e carros. E quando o moço que servia ele saiu, viu aquilo e falou: ai, meu senhor, que faremos? Então o profeta disse assim: não temas, no 16, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem que é esse que estão conosco? Ele quis dizer. Os anjos. Os anjos. Aí orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cavalos e carros de fogo. E lá no versículo 15, o que o rei da Síria trouxe foi tropas, cavalos e carros. E o outro tinha cavalos e carros de fogo. Eu acho que quem vai ganhar essa batalha é quem tem carros de fogo. Não é? Vocês não acham? Que carros de fogo são esses? Que poder é esse? Um trouxe tropas, cavalos e carros. É o que ele tinha naquela época. E aí Eliseu orou. E desse mundo invisível surgiram cavalos e carros de fogo. E se postaram ao redor de Eliseu. E depois vocês podem ler o resto. E vocês vão ver o que aconteceu. Tem uma história, tem algo acontecido na história da igreja. Guardem bem esse nome. Se puder encontrar alguma coisa sobre ele, leiam. Um missionário escocês chamado John Patton. Ele nasceu em 1824, morreu em 1907. Ele foi um homem valoroso em todos os sentidos. O coração dele, desde novo, ardia pelo Senhor Jesus, pelas almas perdidas. E ele fazia parte da Igreja Presbiteriana da Escócia, e novo ainda, ele se ofereceu para a obra missionária. Ele queria pregar o Evangelho, onde o Evangelho nunca foi. E aí um dia, ele se levantou na reunião da Presbiteriana e disse: eu sinto o desejo de pregar para os perdidos. E tem um lugar que o Evangelho não chegou lá, eu quero ir para lá. Sabe onde era? Nas Ilhas Hébridas. Essas Ilhas Hébridas, hoje, se você entrar no Google, você coloca assim, Vanuatu, com U no final, Vanuatu. É um lugar maravilhoso no Pacífico, um mar azul turquesa, um lugar turístico, milhares vão para lá. É um lugar maravilhoso. Mas naquela época do John Patton, sabe o que tinha lá? Canibais. Canibais, comedores de gente, índios, tribos que comiam as pessoas. E para lá que esse jovenzinho quer ir. Eu quero ir para lá. Eu quero ir pregar o evangelho para eles. Aí, Eu também. os mais velhos, ali, da presbiteriana, do conselho, você está doido? Você vai ser comido por eles. E o senhor Dixon, o mais velho, bem velhinho, se levanta e fala assim: senta, menino! Canibais, você vai para os canibais, você vai ser comido por eles. Aí o John Patton responde para ele: senhor Dixon, naturalmente falando, o senhor é mais velho que eu, e naturalmente falando, o senhor vai morrer primeiro do que eu. E quando o senhor morrer, os vermes vão te comer. Senhor Dixon, se eu estiver servindo a Jesus, eu não me importo ser comido pelos vermes ou pelos canibais. E o senhor Dixon falou assim: não tem jeito com esse rapaz. E sentou ele e foi. Ele casou-se antes com uma jovem esposa. E eles foram. Viajaram alguns meses. E quando chegaram assim, perto da ilha, o capitão tentou dissuadi-lo, não conseguiu. Então colocou ele e a esposa no barquinho e ficou vendo aquele jovem casal indo embora. Essas coisas não existem mais, não é? Os cristãos, assim, de um modo geral, nós temos perdido de vista esse chamamento de pregarmos o Evangelho, estarmos prontos para irmos onde o Senhor Jesus nos chamar. E ele foi. E ele chegou ali e ficou na praia muitos dias. Ele não sabia falar nada. Até que um dia um dos guerreiros da ilha foi expulso da ilha por algum motivo, veio machucado, morrendo, ficou ali com o Patton. O Patton cuidou dele, aprendeu a língua com ele, cuidou dele. E depois ele entrou dentro da selva. 20 anos depois, quando ele estava voltando para o país dele, o chefe virou para ele e falou assim: irmão John,
coisa que por 20 anos eu tenho guardado comigo. Me mata essa curiosidade. Eu disse, sim, irmão. Irmão, você lembra quando você chegou na ilha, que você ficou muitos dias lá na praia, com a sua jovem esposa lá? Lembra? Você lembra que todas as tardezinha, nós íamos para lá e ficávamos na orla? Tem a praia aqui, tem a mata ali. Nós ficávamos todos na orla ali. Lembra? Nós íamos lá para te comer, para te matar, para te comer. Lembro? Irmão, a gente nunca conseguiu te atacar. Me conta, quem era aquele exército de cavaleiros que se acampava ao seu redor todas as noites? Quem era aquele povo? Aquele povo guerreiro, com seus cavalos de fogo. Quem que era aquele povo? John Pepper. É o nome dele. Então, meu irmão, minha irmã, acalma o seu coração. Amém. Acalma. Aleluia. O Senhor Jesus, ele é o chefe, o comandante sobre o mundo invisível. Tem coisas ocorrendo aí que nós não sabemos. Amém. Mas Amém. confiemos nele. Confiar no Ele é Senhor. aquele que pode rogar ao Pai. O Pai mandar mais de 72 mil. Aleluia. Amém. Ele é aquele que guardou o John Pepper. E ele é forte e poderoso para nos guardar. Amém. Não temas. Se vemos em parte, vemos só um pouquinho disso que está acontecendo aí. Nós confiamos nele. O Senhor, ele tem em primeiro lugar, ele tem a preeminência sobre o mundo invisível. Amém. Em segundo lugar, eu quero te dizer que ele também tem preeminência sobre o mundo visível. Porque lá, que nós lemos no versículo 10 de Colossenses 1, fala que tudo foi criado por ele. As coisas invisíveis e as coisas visíveis. Vou te mostrar esse poder, essa preeminência que o Senhor Jesus tem sobre o mundo visível. Abra comigo em Mateus 27. Mateus 27, 45. Quando o Senhor Jesus está sendo crucificado, ele está morrendo na cruz. O justo morrendo pelos pecadores. O Filho de Deus sendo oferecido como oferta pelo nosso pecado. Então, no versículo 45 do capítulo 27, Mateus diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Isso é incrível, não é? Que hora que é isso aqui? Sabe? Meio-dia às 15. Às 15. O horário onde o sol está no pico, está no meio do dia, está no meio do céu. Então, quando Jesus está morrendo, o que aconteceu? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. O sol, eu poderia dizer isso evidentemente, mas o sol é como se o sol viu aquilo que os homens não viram. O sol viu. O sol viu que o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o Criador, porque lá no versículo 10 de Colossenses fala que tudo foi criado por intermédio dele. Então o sol como que vê esse que o criou. E o sol diz, eu me recuso a brilhar. Eu me recuso a ver, a testemunhar o que esse povo está fazendo com esse aí que tem preeminência sobre mim e sobre todas as coisas. Então o sol se recusa a brilhar. Vou te mostrar um outro lugar onde o Senhor Jesus ele tem toda a preeminência sobre o mundo visível. Abra comigo em Marcos, capítulo 4. É claro, tem muitos lugares, mas por causa do tempo, vamos ser mais rápido. Mas em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, é uma história tão bonita. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Vocês conhecem essa história. Jesus fala: vamos passar para lá. Ele está cansado, ele vai dormir. E aí diz que levantou-se um grande temporal de vento. Alguns estudiosos falam dessa tempestade, Eugênio. Lá eles estavam aqui no mar e tem as montanhas logo aqui do lado. Então, quando esse vento vem e desce as montanhas, pode despedir da família. É fortíssima essa tempestade.
O temporal é muito forte. E Jesus está dormindo. Então o barco começa a balançar. Imagina você lá, Vanessa. Vocês três lá que são amigas. E o barco começa a balançar e começa a entrar água no barco. Aí o que eles fizeram? É o que nós devemos fazer. Toda vez que nós sentirmos medo, toda vez que nós sentirmos temor, toda vez que nós ficarmos desencorajados, toda vez que estivermos em perigo, devemos fazer o que eles fizeram. Chamar o Senhor. Jesus. Chama por Jesus. E eles foram e acordaram Jesus. Então diz que eles foram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Como é que vocês acham que eles falaram com Jesus? Jesus está dormindo, gente. Será que eles chegaram assim, mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, vamos morrer. Você acha que eles fizeram assim? Nunca. Aos gritos. Eles estavam Desesperados. Eles vão morrer. Mestre, acorda! Estamos perecendo! O barco está afundando! Então, por isso que Jesus repreende-os e diz, como é que não tens fé? Aqui tem várias lições. Uma delas, que eu vou deixar com vocês.